Viva, seja muito bem-vindo ao Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia. É nosso convidado, João de Deus Carvalho, integrou o Movimento para a Democracia no início dos anos 90, no momento em que o país experimentava a euforia da abertura política, a confiança nas instituições e a promessa de um novo ciclo histórico. Viveu as tensões internas, mas também as reformas políticas e económicas que marcaram a primeira década democrática. Participou na dinâmica partidária que o país viveu nesse período. Mais tarde viria a romper com o Movimento para a Democracia e passa a integrar o grupo fundador do Partido da Convergência Democrática, o PCD, uma das primeiras tentativas de pluralizar o espaço público fora do eixo tradicional dos dois grandes partidos. Com o tempo, tornou-se uma das vozes mais escutadas da análise política no país, acompanhando de perto a evolução das nossas instituições, o desgaste da participação cívica, o peso do assistencialismo e o empobrecimento do debate público. Nesta conversa revisitamos o seu percurso, mas sobretudo escutamos a sua leitura crítica dos últimos 35 anos de democracia, das promessas que se cumpriram e das que ficam pelo caminho e das reformas que considera essenciais para renovar o sistema. João de Deus Carvalho, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite para estar hoje no Ventos de Mudança. Bom dia. João de Deus, tem havido algumas leituras sobre os primeiros os indícios da abertura política em Cabo Verde. A data mais consensual parece ser o 19 de fevereiro de 1990, com o anúncio da queda do artigo 4º da Constituição da República de 1980, mas há quem vislumbre esses sinais muito antes, em 1979, com a saída de algumas vozes dissidentes do governo de Pedro Pires, e mesmo também em 1988, com a realização do terceiro congresso do PAICV, aqui a tese de que as mexidas no modelo económico abriram as portas ao sonho da liberdade e da democracia, acalentado desde 1974. Qual é que é a sua leitura? No seu entender, quando é que começou de facto o processo da abertura democrática em Cabo Verde? Olha, o processo de abertura democrática em Cabo Verde, como a expressão bem clarifica, é um processo. Não há um único facto que determinou essa mudança. Então, aconteceram, ao longo dos tempos, vários pequenos factos que contribuíram para uma abertura no modo de pensar a política. Isso começou dentro do próprio partido que governava Cabo Verde na altura, PAIGC-CV, como também a partir de fora das próprias organizações da sociedade civil. Mas de todos estes factos, que desde 79 contribuíram até 90, o facto, para mim, que foi determinante para essa mudança foi a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 89. Porque é esse facto marcante que vai criar uma nova vaga de democratização no mundo. A chamada terceira vaga, não é? A terceira vaga democrática. E então é esse facto, aliado a um outro que não se fala muito, mas que tem a ver com a visita papal de janeiro de 1990, também contribuiu um pouco. A visita de João Paulo II em janeiro de 1990 também contribuiu para esse facto. E se calhar é esse facto que desencadeou o 19 de fevereiro. Porque o Papa João Paulo II foi muito claro na sua locução, a mensagem que passou ao presidente Aristides Pereira sobre a necessidade de abrir o sistema. E João Paulo II esteve aqui na praia, esteve também em São Vicente, mobilizando milhares e milhares de cabo-verdianos.
Com certeza. Então, ele teve um papel decisivo, não só na Polónia, com solidariedade, mas também em países cristãos como Cabo Verde. E ele aproveitou essa primeira visita papal a Cabo Verde para despertar nos políticos a necessidade de uma abertura, porque depois da queda do Muro de Berlim, manter um sistema monolítico era de todo impossível. E ele alertou para esse facto, e acho que esse facto ajudou o PAIGC-CV nessa altura, no mês seguinte, com o 19 de fevereiro, que veio culminar todo esse processo. Até porque Cabo Verde, neste início, neste arranque que, como país independente, ainda tinha muitas fragilidades, dependia muito também da ajuda pública ao desenvolvimento, dos parceiros, e, portanto, havia toda essa pressão na esfera internacional para a abertura e para a adoção da democracia. Com certeza é que os doadores internacionais exercem sobre os países que ajudam em momentos cruciais. E esse foi um dos momentos. Portanto, disseram, claro, se vocês querem continuar com o nosso apoio, a nossa colaboração, têm que mudar, porque já não faz sentido o partido único. Mas estava a falar também que internamente houve alguma pressão, a sociedade civil começou a organizar-se. Sim, sim. Eu lembro, por exemplo, o Dr. Felisberto Vieira Lopes. Eu tenho ainda um exemplar. Nas eleições de 1980, ele tinha escrito uns folhetos. Cabo Verde, que Constituição. Porque já na altura, já em dezembro de 80, quando as eleições eram de dezembro de 80, já houve esse documento que punha em causa a Constituição de 80. Feito por falecido Dr. Felisberto Vieira Lopes. Isto é só um exemplo, mas já tinha havido antes, em 77, a criação da UCID na Holanda, e a fazer, portanto, a pressão para a necessidade de abertura política. Tinha havido mesmo internamente, dentro do PAIGC-CV, vozes discordantes. Só que, pronto... Há dois episódios também que vão desgastar o regime, aquela situação que envolveu alguns cidadãos em São Vicente que depois foram acusados de atos de sabotagem contra o Estado. Depois nós temos a reforma agrária também, de que resultou um morto, pelo menos nos confrontos diretos. Todos esses factos contribuíram, da sua forma, para pressionar o governo, então, a abrir o sistema, porque o sistema fechado já não dava. E depois há uma coisa latente no cabo-verdiano. O cabo-verdiano tem sede de liberdade. Sempre foi. Quem conhece o cabo-verdiano sabe. Então, um sistema fechado não dá guarida a esta necessidade de liberdade, de modo que sempre houve, de uma forma Acha ou de que outra... essa sede de liberdade foi defraudada em 74, 75, depois com a adoção do regime de partido único? Foi completamente, porque eu acho que muitos dos nossos combatentes não perceberam bem o Diário de Cabral e não souberam interpretar o Diário de Cabral da melhor forma. Quem conhece, só para dar um exemplo, o ultimato que Cabral fez, que o PAIGC fez ao governo de Salazar, vê lá as balizas do pensamento de Cabral. Isso nada tem a ver com aquilo que se instituiu tanto na Guiné como em Cabo Verde, cerceando as liberdades. Há um memorando que Cabral, o PAIGC, envia às autoridades portuguesas na altura, parece-me que foi em 1960, aquilo condensa os princípios de uma democracia liberal. Cabral era um liberal. Só que o meu tio era um liberal que os liberais lhe voltaram à costa. Porque naquela altura
os interesses económicos falaram mais alto e não lhe deram ouvido. E não é por acaso, quando assassinam Cabral, em 73, François Mitterrand, era deputado da Assembleia Nacional da França, estava na oposição a Charles de Gaulle, ele ficou irritadíssimo e disse uma frase que eu nunca me esqueço: mataram o nosso homem. O único interlocutor válido que nós tínhamos. O único que se revê nos nossos valores. Isso diz tudo. Isto diz tudo. É por isso que eu já disse aos meus familiares, ao Sr. Presidente da República e à tia Ana Maria Cabral, que eu vou escrever um livro sobre o pensamento de Cabral para esclarecer essas coisas. Já começou a trabalhar nisso? Já comecei a trabalhar nisso. Muito bem. João de Deus, pessoalmente, como é que viveu os primeiros anos da abertura política em Cabo Verde, os primeiros momentos? Chegou a pertencer ao núcleo que viria a criar o Movimento para a Democracia? Participou nas reuniões ou não? Participei em algumas reuniões, não todas, porque nessa altura eu, como marítimo, estive mais no mar do que em terra. Mas espiritualmente estive em todas as reuniões, porque esse grupo nosso, pró-liberdade, era um grupo coeso, bem identificado e conhecido de todos, inclusive da própria Direção-Geral de Segurança. Portanto, nós sempre fomos contestatários do sistema fechado que havia. Eu, pessoalmente, participei no Liceu, enquanto membro da direção da Pró-Associação dos Estudantes do Liceu da Praia, insurgindo contra muita coisa que se fazia na altura, dando a cara. Porque eu nunca escondi-me atrás do anonimato, sempre defendi as minhas ideias, porque é esta cultura da minha família, e tanto contribuí da minha maneira para uma sociedade mais plural, que eu acho que tem a ver mais com o ideário de Cabral do que uma sociedade fechada, quase que castrada e guiada só por um partido, o único modo de ver as coisas. Portanto, o João de Deus integrou aquele grupo restrito, parece-me que era de 17, outros dizem 23 elementos, pessoas que começaram a lançar as primeiras sementes para a criação do Movimento para a Democracia. O José Antônio dos Reis diz que havia dois grupos, um que se reunia aqui em Enxada de Santo António, outro na Fazenda. O João, onde é que se situava? Eu não me situava em nenhum dos grupos, porque eu estava nessa altura, estava no mar, estava a navegar, portanto eu não estava cá. Mas eu estava sintonizado com o grupo da Enxada de Santo António, que se reunia aqui na Cita Habitat, e eu estava sempre sintonizado com tudo que se passava. Quando eu chegava cá de viagem, depois de férias, sempre sintonizado com esse processo, e estive naturalmente na campanha, tanto para as primeiras eleições legislativas de 91. E esse período que vai de 19 de fevereiro de 1990 até às eleições de 13 de janeiro de 91 é marcado por uma efervescência, por um dinamismo político muito grande. Como é que viveu, como é que descreve esse ambiente que irá marcar depois a vida do país, porque para além das legislativas de 13 de janeiro, depois nós temos as presidenciais, salvo erro, 17 de fevereiro desse ano, e lá mais para o fim nós temos as eleições autárquicas. Isso foi um ano pleno de eleições e da atividade político-partidária. Olha, curiosamente, esse tempo foi um tempo inesquecível. Porquê? Porque haviam duas visões completamente diferentes da sociedade, mas houve capacidade de diálogo e de entendimento, o que falta hoje. Curiosamente, não é? Curiosamente. Porque nessa altura haviam duas visões completamente diferentes da sociedade, mas as duas delegações do MPD e do PAICV sentaram-se à mesa, discutiram e chegaram ao entendimento. E é por isso que esse processo é um processo ímpar na história africana, pelo menos, na nossa sub-região, porque é um processo que houve algum calor,
Mas houve bom senso. Mas nas campanhas eleitorais houve algumas picardias, cartazes que eram rasgados, pichados, mas nada por aí além. Não, houve... Todo o processo democrático é assim. Quando se sai de uma ditadura, de um sistema autoritário para um sistema livre, há sempre a tentação... Teve o cuidado de dizer autoritário e não totalitário. Não, autoritário. Totalitário. Houve sempre uma... como eu dizia, há sempre uma tentação de sair do 8 para o 80. De um sistema de não haver direitos quase, de não haver liberdade, para passar para um outro tempo de liberdade total, que também faz mal. Tanto, e houve excessos. Houve excessos nesta fase de transição, de um lado e do outro, e houve fake news que se calhar ajudaram a volumar o resultado das eleições. Houve, porque eu me lembro, por exemplo... Portanto, já na altura havia notícias falsas, a desinformação não é uma coisa de hoje. Sim, houve... A propaganda falou muito alto também, muitas mentiras, porque hoje, passado mais de 30 anos, eu vejo isso com naturalidade. Havia uma notícia, entre aspas, que circulava de que os dirigentes do PAIGC-CV tinham contas chorudas nos bancos suíços. Tudo isso foi criação de algumas mentes. Isso teve algum impacto nos resultados das eleições, mas eram coisas falsas. Da mesma forma que também do outro lado saíram algumas coisas que nada tinham a ver com a verdade. Mas isso entende-se porque num processo de mudança nem tudo corre bem. Isso é normal, é natural, a gente tem que saber relevar essas coisas. Agora, o essencial desse processo é muito bom, porque, não obstante as discordâncias, os dissensos, houve capacidade de consenso sobre aquilo que deveria ser construído para erigir um sistema democrático, um Estado de Direito em Cabo Verde. Portanto, houve maturidade política suficiente para se colocar Cabo Verde, o interesse do país e dos cabo-verdianos no topo destas querelas. Isso aconteceu e devo até ressaltar que até da parte do partido que governava na altura, as pessoas que integraram a comissão de negociação foram pessoas escolhidas a dedo e que fizeram realmente um bom trabalho. Eu lembro-me particularmente da participação do falecido amigo Cursino Tolentino, que participou também nessas conversações e que deu uma contribuição muito positiva. E é curioso porque dentro do partido do PAIGC-CV, quando se falava de mudança, aqueles que aceitavam esse princípio eram sempre os mais velhos. Os mais novos tinham mais reticências. Isto é um facto curioso que carece de uma investigação. A transição política em Cabo Verde, ela, na sua opinião, é de ruptura, com o passado marcado pelos 15 anos de Partido Único, ou é fruto desse tal entendimento, de negociações, de cedências de parte a parte, do PICV que estava no poder e que, segundo alguns observadores, já tinha uma estratégia para se manter no poder, ao elaborar um calendário de transição que o favorecia, e do lado do MPD, que provavelmente não queria mostrar que ia com muita sede ao pote, até porque não conhecia de facto o seu real peso eleitoral. Portanto, nós podemos dizer que a transição foi pactuada, foi negociada. Foi pactuada, foi negociada, houve bom senso das duas partes, colocou-se Cabo Verde no primeiro plano em detrimento das duas formações. Isso foi bom e esses resultados estão hoje à vista de todos.
Cabo Verde ganhou muito com esse processo, porque as fundações desse processo foram bem feitas. Foram negociadas, pactuadas e não impostas por ninguém. É claro que houve um outro caso, um outro aspecto, que houve argumentação forte de um lado e do outro para fazer vingar um outro aspecto, mas, no geral, o consenso conseguido foi de erigir um Estado de Direito Democrático verdadeiro em Cabo Verde, baseado nas liberdades, na dignidade da pessoa humana e que criasse as condições para o desenvolvimento do país. Portanto, e o MPD não se deixou, digamos, arrastar pela narrativa de que era preciso aperfeiçoar a democracia. O MPD achava que, enfim, a democracia não existia ainda em Cabo Verde e que era preciso criá-la de raiz. Este foi um dos pontos, digamos, de honra do Movimento para a Democracia e que também se mostrou contra aquela ideia de permitir apenas que grupos de cidadãos participassem no pleito eleitoral em vez de partidos. Esse é o único ponto que tinha que haver ruptura. Se você sai de um sistema de partido único para um sistema pluripartidário, democrático, não pode haver continuidade. Porque o sistema monolítico não concebe e não aceita outras visões. Portanto, uma democracia é como se diz, democracia é conflito. Democracia é dissenso também. Tem que haver vozes discordantes. No monolitismo isso não é possível. Então, é o único ponto que houve ruptura. Porque não era possível ter uma democracia com um só partido. Isso em lado algum. Existiu, não existe, não pode existir. Democracia é qualquer coisa plural. Tem que haver ideias diferentes, formas diferentes de ver as coisas. E é o único aspecto que houve ruptura. Houve ruptura. No essencial, aquilo que se chegou nessa altura foram consensos, acordos, pactos sobre aquilo que nós queríamos, porque no espírito de todos nós estava a democracia liberal. Aliás, não é por acaso, a grande maioria dos que estiveram à frente desse processo é tudo malta formada em Lisboa, sobretudo em Portugal, e que já vivia a democracia nascente e pujante em Portugal e que não entendia que nós pudéssemos seguir outra via. Portanto, parecia, é natural, esse abraçar dos ideais do movimento para a democracia, essa democracia liberal. Sentiu também que havia um cansaço ou uma ansiedade, ou um desejo dos cabo-verdianos, de facto, de mudar, de romper com o status quo? Toda a gente, mesmo dentro do partido do governo, já sentia essa necessidade. Essa é mesmo uma necessidade. E isso até aconteceu porque, ponto, eu acho que os companheiros de Cabral não souberam entender o diário de Cabral. Porque esse monolitismo, só um partido, só uma cabeça a pensar, isso era contar o pensamento de Cabral de todo. Aliás, nesse ultimato de dezembro de 60, é muito claro, Cabral até admitia claramente a criação de vários partidos, vários sindicatos, etc., cada homem um voto, Câmara dos Representantes, ele até dizia Câmara dos Representantes, não dizia de Assembleia Nacional, Câmara dos Representantes, porque ele se revia nas instituições americanas, porque é coisa que muita gente não sabe. Cabral foi muito influenciado por Abraham Lincoln, contrariamente do que aqueles que dizem que ele era marxista. Portanto, não era um marxista-leninista? Nunca foi. Era pragmático? Era pragmático, é por isso que um dos princípios marcantes em Cabral era o princípio da assimilação crítica. Ele assimilava criticamente as coisas, independentemente do progenitor da ideia,
Se uma ideia era boa, para ele não importava se vinha da A, de B ou C. Se a ideia era má, também não importava. Ele só assimilava criticamente as coisas. Portanto, e Cabral quem conhece Cabral, quem lê Cabral, quem sobretudo leu as cartas que ele escreveu às duas mulheres, a primeira e a segunda mulher, vê lá nas entrelinhas que Cabral era outra coisa, não aquilo que venderam, tanto na Guiné como em Cabo Verde. João de Deus, Jacinto Santos, a entrevista que me concedeu, descreve pelo menos 3 fases decisivas para a constituição do MPD, sem contar com as inúmeras reuniões que foram acontecendo aqui na praia e também no Mindelo. Há um grupo de pessoas que podemos descrever como o núcleo fundador do partido. Depois temos a declaração política de 14 de março de 1990, a constituição formal do partido parece-me que vai acontecer entre outubro e novembro, depois a primeira convenção. É justo considerarmos Carlos Veiga como o pai da democracia cabo-verdiana? Não há nenhum pai da democracia cabo-verdiana, nem Veiga, nem ninguém. Este é um produto de uma geração, de muita gente, anónima, às vezes. Agora, Carlos Veiga foi um protagonista neste processo, porque ele, tendo sido eleito aqui na Chada como coordenador provisório do MPD, ele esteve à frente, foi ele que vendeu a cara e ele é que liderou esse processo. Agora, não há pai da democracia cabo-verdiana, como não há pai da democracia portuguesa nem na francesa. Quer dizer, não existe, isto não existe. Portanto, as expressões que se usam, nós respeitamos, mas não há nenhum pai, porque a democracia é obra de muita gente, de muitas lutas. Mas ele é um champion da liberdade, como diz José Maria Neves, porque sempre defendeu e se bateu pelo ideal da liberdade. Este é um ponto de vista que eu respeito, mas não há nenhum campeão de liberdade em Cabo Verde. Isto é uma luta de gerações, é a luta de muita gente, e não é só de uma pessoa só. Muitos dirigentes do MPD não acreditavam que o partido ia ganhar as eleições, sobretudo pela maneira como as ganhou com maioria qualificada. Para alguns o importante era conseguir um número suficiente de deputados para formar um grupo parlamentar e a partir daí começar a pressionar para que houvesse uma abertura democrática no país. Pelo ambiente que se vivia em Cabo Verde nessa altura, era claro que o MPD de facto ganharia as eleições. O João de Deus ficou surpreendido com o resultado que o novo partido alcançou nas urnas. Esse resultado foi surpreendente para todos nós, porque o objetivo essencial era democratizar a sociedade cabo-verdiana e não ganhar as eleições. Portanto, quem vai às eleições sabe que pode ganhar, perder. Mas, tendo em conta os 15 anos anteriores, no nosso espírito estava a vontade de participar e de contribuir para haver uma democracia autêntica em Cabo Verde, haver liberdades, haver um sistema aberto, plural. E que nós devíamos ter voz tanto nos órgãos de decisão. Não passava pela cabeça de nenhum de nós que íamos ganhar com maioria qualificada, como aconteceu. Isso é todo o Mas vento. no terreno não foram anotando a mobilização, a adesão dos cabo-verdianos aos valores, aos princípios, às declarações do Movimento para a Democracia? Toda a gente sabia que o PAIGC-CV estava gasto. Aqueles 15 anos desgastaram imenso o partido que governava Cabo Verde na altura. Mas havia resultados da governação também, não é? Houve resultados. Cabo Verde não se pode dizer que o Partido Único só fez desgraças. Fez também algumas coisas boas que têm a ver com a criação das instituições, uma política externa muito prudente e inteligente, algumas promessas que eu lembro que
presidente fazia na altura, que o espectro da fome tinha que ser arredado das nossas ilhas, tudo isso. Garantir a segurança alimentar. Tudo isso foram conquistas desse tempo, que todos nós reconhecemos que foram coisas boas. O grande problema do Partido Único em Cabo Verde era sufocar as liberdades. E um povo sedento de liberdade como Cabo Verde, como o povo cabo-verdiano, estava reprimido, aquilo estava tudo recalcado. Então, essas primeiras eleições serviram para uma explosão daquilo que estava tudo. Porque, repare, autorização de saída, polícia política, a lei do boato, coisas que nada têm a ver com o cabo-verdiano. Cabo-verdiano é um povo aberto ao mundo, um povo sedento de liberdade. Instituir em Cabo Verde um sistema fechado, que não respeita as liberdades, temos dias contados. E é isso que aconteceu um pouco em Cabo Verde. Mas fica-se com uma ideia de que, para os dirigentes na altura do PAIGC-CV, a abertura democrática, a democracia era uma etapa posterior. Primeiro, a reconstrução nacional, a criação das instituições, a garantia da segurança alimentar, mais educação, mais saúde, liberdade um bocadinho mais para a frente. Portanto, fica-se com a ideia, quando a gente lê essas declarações de alguns dirigentes, é uma etapa. Algum dia o país teria que avançar para a democracia, digamos, competitiva, pluralista, mas as coisas teriam que acontecer no seu timing. Isso é o que eles fizeram, contrariamente àquilo que Cabral dizia. Cabral dizia muito claramente que o PAIGC tinha que estar preparado até para perder o poder. Esconderam isso do nosso povo, na Guiné e em Cabo Verde. Está lá escrito, eu posso provar isso por documento. Portanto, ele já em 69, quando aquele seminário de quadros, Cabral disse isso de forma lapidar, clara, olhos nos olhos. E fizeram orelhas mocas de tudo aquilo, daquele trabalho profundo. Então, eu digo outra coisa. Por que é que o Cabral sentiu necessidade de teorizar o suicídio da classe dominante? Por quê? Da burguesia. Da pequena burguesia revolucionária, como ele dizia. Ele mostrou esse caminho. Por quê? Porque, para Cabral, o importante era o povo, as pessoas, não o partido. O partido era apenas um instrumento. E isso não foi tido. Portanto, para ele, a independência só fazia sentido se contribuísse para melhorar as condições de vida das populações. Cabral disse isso explicitamente. Ele disse: de nada valerá libertar o Cabo Verde, Guiné e Cabo Verde do jugo colonial, se isso não se traduzir numa significativa melhoria do bem-estar do nosso povo na Guiné e Cabo Verde. Foi isso que ele disse. João Deus, e o que é que significa para si, em termos políticos, o 13 de janeiro de 91? 13 de janeiro é a segunda independência. 5 de julho, a primeira independência. Soberania, colocar o nosso destino nas nossas próprias mãos. Mas 13 de janeiro é a segunda libertação. Tem a ver com a liberdade. Não é soberania, mas é liberdade. A tónica está na liberdade. Porque o Partido Único subvalorizou o aspecto mais económico, esqueceu-se dos direitos fundamentais. Aliás, mesmo na Constituição de 80, se você vai lá ler, e parece lá que havia direitos fundamentais. Mas não. Dava-se uma coisa de um lado e retirava-se do outro lado. Tudo era funcionalizado, tudo dependia
de leis ordinárias e infraconstitucionais que veriam, portanto, a dar conteúdo a esses direitos. Portanto, aquilo que entrava pela porta ia pela janela. Porque o Partido Único não soube lidar com liberdade. Esse é o seu pecado. Mas nem em Cabo Verde, no mundo inteiro. Porque 13 de janeiro, vento poeira tónica na liberdade. Na liberdade e também numa mudança de paradigma quanto à economia. Não é uma economia estatizada, mas uma economia de base privada. Muito bem, já falaremos dessas reformas políticas e económicas da década de 90. Há quem diga que o PICV queria que as eleições presidenciais se realizassem antes das legislativas porque acreditava que Aristides Pereira era uma figura de consenso e respeitada pelos cabo-verdianos e, portanto, seria eleito logo à primeira, e no sistema semi-presidencialista que se estava a desenhar seria determinante depois a forma como iria usar os seus poderes, podendo condicionar a atuação de um futuro governo que não fosse do PICV. Por aquilo que viu no terreno, pela dinâmica da campanha, com Mascarenhas Monteiro na corrida, acha que esse cenário era possível? Os cabo-verdianos estavam mais a ajustar as contas com os 15 anos de Partido Único. Mascarenhas Monteiro foi uma espécie de... chegou, viu e venceu, não foi assim tão fácil? Fácil não foi. Fácil não foi porque Aristides Pereira, quer se queira, quer não, é uma figura marcante da nossa história. E Aristides Pereira emprestou um cunho muito forte à presidência da República e ele era reconhecido por esse facto, mesmo a nível internacional. De modo que, nessa altura, se o desgaste do partido PAIGC-CV era enorme, era com o foco no governo, porque o Presidente da República, como nós sabemos, não tem funções governativas em Cabo Verde, funções executivas. Então, Embora nesse regime, nesse sistema, ele presidisse também o Conselho de Ministros. Só formalmente. Sempre quisesse. Só formalmente. Portanto, mas quem dava as cartas era o Primeiro-Ministro e não ele. Então, o desgaste maior era do governo, muito mais do que o próprio partido. O partido teve desgaste por causa da reforma agrária mal feita, das prisões arbitrárias, dos saneamentos. Portanto, esse cerceamento das liberdades. Cerceamento das liberdades. Ali é que foi o pecado mortal desse sistema. E é isso que foi castigado nas urnas. Porque o cabo-verdiano é sedento de liberdade, o cabo-verdiano não aceita que se instale em Cabo Verde nenhum regime que ponha em causa as liberdades fundamentais. Mas Mascarenhas também era um peso pesado. Mascarenhas deu um grande contributo para a nossa democracia, para a afirmação do Estado de Direito em Cabo Verde, porque ele era um homem culto, equilibrado. Um magistrado respeitado. Magistrado respeitado. Tinha estado no mas STJ. Mas ele era, sobretudo, um pedagogo. Ele até homologou a Constituição de 92, que lhe tirava poderes. Tinha sido eleito com os poderes, depois com a nova Constituição retiraram-lhe muitos poderes. Ele queria evitar a instabilidade política no país. Ele fez uma declaração política na altura, disse que não concordava, mas que, entretanto, a bem do país, lá promulgou. E essa é uma dívida que nós todos cabo-verdianos, nós democratas, temos para com ele, com a memória dele. Portanto, ele também foi um grande presidente e ele ajudou muito a consolidar o atual sistema que nós temos. É uma figura que eu recordo com saudade e com respeito.
João Deus, na sua declaração política, o MPD afirma que o fundamento da sua política era a defesa da liberdade, democracia, justiça social e uma opção de desenvolvimento que elimine os desequilíbrios regionais, diminua o fosso entre ricos e pobres e promova o bem-estar crescente das largas massas populares, defendia um poder local autêntico, autónomo e democrático, pretendia garantir o controle efetivo por parte dos cidadãos sobre a direção das instituições do país. O MPD preconizava uma revisão constitucional que consagrasse o sistema democrático e pluralista, a autonomia dos órgãos de comunicação social, subtraindo-os da ingerência do Executivo e dos partidos políticos. Esta declaração política é subjacente ao espírito da Constituição de 92 e vai nortear também os programas dos governos da década de 90. Quando olha para trás, que reformas políticas e económicas, no seu ponto de vista, marcam uma ruptura com o regime de partido único e lançam as bases para a transformação do país? A nível político, a nova Constituição rompe com a Constituição de 80, claramente, porque a Constituição anterior baseava-se num princípio que não é possível conciliar com o Estado de Direito e com a democracia. Então, nesse aspecto, a Constituição de 92 é uma Constituição praticamente nova. Tem princípios diferentes. Há uma ruptura. Há uma ruptura que era necessária. Houve outras rupturas. Mas há alguns constitucionalistas que dizem, chamam a atenção, que a Constituição de 80 também sofreu algumas alterações, ou seja, quando se chega a 90 já não era propriamente a Constituição de 80. Sim, foi a Constituição de 80 retocada. Teve lá um retoque. Essa Constituição de 80, assim que é aprovada, imediatamente teve que ser revista por causa do golpe de Estado na Guiné-Bissau. Portanto, tudo o que dizia respeito à unidade teve que ser, tanto retirado da Constituição. Mas o fundo da questão era igual. Portanto, era uma Constituição que não respeitava os direitos fundamentais, uma Constituição monolítica, um sistema fechado, portanto, incompatível até com a natureza do homem cabo-verdiano. Portanto, a nível político isso aconteceu. A nível económico, houve também ruptura. Portanto, não a economia, de acordo com os cânones liberais, deve ser de base privada. O Estado tem outro papel, mas o Estado não deve ser agente econômico. Só supletivamente o deve ser. De modo que ali também, do lado económico, houve uma ruptura. Do ponto de vista da justiça, também houve, em parte, porque no sistema anterior admitia os tribunais populares, isso tudo foi extinto. Mas noutros aspectos não há propriamente uma ruptura, há um aperfeiçoamento. Há uma continuidade com aperfeiçoamento nos vários outros setores. Não vejo grandes rupturas nos outros setores. Mas a nível político e sobretudo económico era necessária, portanto, essa alteração, essa ruptura. A Constituição de 92 também traz pluralismo à comunicação social, portanto traz mais autonomia, os jornalistas deixam de ser funcionários públicos, há liberdade de criação de jornais, e de rádios e de televisão, também há uma espécie de polifonia no campo mediático em Cabo Verde, mas nós notamos que há algumas tensões, alguns atritos entre o governo do MPD e os meios de comunicação social e a imprensa. Por que é que, do seu ponto de vista, isso aconteceu? Isto aconteceu e acontece. Porque uma coisa é você propalar a democracia, dizer isto é democracia liberal, tal. Outra coisa é a prática.
Porque a democracia é um processo. Quando você abraça a democracia, o Estado de Direito, é fácil colocar na Constituição, nas leis, aqueles princípios. Agora, o trabalho mais árduo é mudar as mentalidades para que se ganhe uma cultura democrática. A nossa pecha hoje em dia em Cabo Verde é a cultura democrática. Nós não damos conta. Mas acha que 35 anos é um tempo suficiente para termos já consolidado essa cultura democrática? Devíamos estar uns passos mais à frente. É porque nós temos dificuldades de nos vermos ao espelho. Se o cabo-verdiano voltasse o seu olhar para dentro de si, de certeza que verificaria que há coisas que ele diz que não conduzem com a prática. Porquê? Porque, repare, nós temos 34, 35 anos de democracia, mas temos 500 anos de quase que de escravidão, de sistemas autoritários, totalitários. Então, nós temos, se calhar, na nossa cultura, como dizia Onésimo Silveira, muitas vezes reminiscência desse tempo passado de escravidão, de falta de liberdade. Nós não damos conta que, quando nós assumimos as rédeas do jogo, que não nos afastamos muito daquilo que, quando estávamos do outro lado, apontávamos o dedo. Portanto, se não houver uma introspeção, uma autocrítica, se não nos vermos ao espelho, podemos ter dificuldades. Repare, aqui em Cabo Verde, o que é que tem acontecido nesses 34, 35 anos de democracia em Cabo Verde? Quando o PAICV está na oposição, defende determinados valores. Chega ao governo, faz exatamente o contrário. Idem aspas para o MPD. Idem aspas. Quer dizer, é consoante a situação. Quer dizer, você está na oposição, defende com mais vigor determinadas coisas, mas quando está na situação, já tem mais dificuldades. Porquê? Porque ainda nós não interiorizamos plenamente a democracia. A democracia só será eternizada se interiorizarmos a cultura democrática. É esse trabalho que tem que ser feito. A democracia deve ser ensinada, os seus princípios, na escola, desde a mais tenra idade. Muito bem, regressamos ao início da década de 90. Pergunto-lhe de que forma é que o MPD lidou com o poder, com a governação e com a diversidade interna, até porque inicialmente o movimento para a democracia adotou um estilo, nós podemos dizer, um estilo mais colegial, uma liderança mais partilhada. Não havia, logo no início, um rosto. Há várias conferências, vários dirigentes que vinham a público dar conferência de imprensa sobre vários assuntos. Portanto, Carlos Veiga vai ser eleito coordenador mais à frente. Esse estilo prejudicou, de certo modo, a afirmação do MPD durante esse período, ou não? Esse estilo era um estilo bom e era um estilo necessário. Só que uma coisa é você ser um movimento na oposição e outra coisa é você ser um movimento no poder. Porque o poder, quando você chega ao poder, o poder gera novas dinâmicas, completamente diferentes. Portanto, inicialmente era uma frente ampla contra o Partido Único, não é? Englobando várias sensibilidades e tendências. É como eu costumo dizer, dentro do MPD há várias visões. Assim como dentro do PAICV, um pouco menos, também há várias visões. Eu costumo dizer que dentro do MPD há vários MPDs e dentro do PAICV há vários PAICVs. Isto dependendo da liderança. Dentro do PAICV, o centralismo democrático fazia-se mais presente, não é? Contrariamente aos ensinamentos de Cabral, porque o Cabral, depois de Caçacá,
nada era decidido por um homem só. Criou-se um triunvirato: Cabral, Aristides e Luís. Tanto porque Cabral era mais plural do que se pode imaginar. Mas estávamos a falar desse estilo de liderança ou desse modelo de liderança colegial dentro do MPD. Até que ponto isso foi benéfico? A liderança colegial é boa numa primeira fase. Quando você está a contestar, você quer aparecer, há um efeito multiplicador. Cada um faz o que sabe fazer melhor, influencia as decisões. Desse ponto de vista é melhor. Mas quando você governa e você é obrigado a tomar decisões, às vezes duras, sobre certas coisas, ali já tem que haver uma liderança mais firme, mais personalizada. Embora uma liderança personalizada não significa que você não deve levar para as instâncias próprias do partido determinadas decisões. Portanto, há coisas que o governo só deve aprovar se passar na Comissão Política Nacional ou na Direção Nacional, porque são coisas muito importantes que não podem ser confiadas a um homem só, a uma pessoa só. De modo que a dinâmica na oposição é uma coisa, a dinâmica na governação é outra coisa. E é isso que determina que tenha havido alterações na condução da política e que, com o passar do tempo, houve maior centralização no líder. Isto porque as nossas instituições estão estruturadas de uma determinada forma, é que leva, portanto, a essa quase fatalidade de se concentrar mais na pessoa do líder. Isso leva-me a perguntar-lhe, do seu ponto de vista, que fatores levaram ao surgimento das primeiras fraturas internas, da primeira cisão no partido? Foi o estilo de liderança de Carlos Jeveiga ou havia aí muitos generais, alguma disputa de protagonismo, de gente que esteve desde a primeira hora na criação do partido? Houve, sobretudo, nas duas cisões do MPD, duas coisas. Houve visões completamente diferentes sobre determinados aspectos. Por exemplo, na primeira cisão que eu estive envolvido, que deu o nascimento do PCD, era a confusão de papéis. Nós entendíamos, entre outras coisas, que a política é uma atividade nobre, assim como o comércio, a atividade privada, é uma atividade nobre. Mas só que nós entendíamos, e eu hoje entendo, que política e negócios não podem estar juntos. E nessa altura houve essa promiscuidade entre a política e os negócios. Quer ser um bocadinho mais específico, até para as pessoas que não viveram esse período, o que é que aconteceu? Não, é que na segunda convenção saiu lá algo a dizer que tinha que se criar uma classe empresarial próxima ao poder. Nós nunca revemos nisso e eu não me revejo nisso. Eu acho que uma economia de base privada deve existir, mas misturar a política com os negócios é o fim da picada. E houve esta tentação nessa altura. E é por isso que, enquanto estivemos lá dentro, não houve privatização. A privatização só aconteceu depois de nós sairmos, porque nós víamos essa tentação. Pessoas que defendiam determinados princípios na oposição, chegado ao poder, queriam
levar a água para o seu moinho. E isso nós reagimos, mas também não foi só isso. Isso substancial, mas sobretudo aquelas duas decisões, para mim, hoje, passado tanto tempo, 30 anos depois, eu acho que foi produto da nossa imaturidade política. A segunda decisão tem a ver mais com a ideia de Carlos Veiga, com a decisão dele de se candidatar a Presidente da República, a autossuspensão do cargo de Primeiro-Ministro e outras coisas. Então, eu falo sobretudo da primeira decisão. Mas também na segunda é a mesma coisa. Eu acho que houve falta de maturidade política. Não houve capacidade de tolerância, de entendimento, de discussão profunda e desapaixonada das coisas, e as posições extremaram-se e pronto. E houve o caminho que se seguiu, que eu digo, hoje, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não enveredaria por esse caminho. De um certo ponto de vista foi um erro, aquelas duas decisões, e maturidade política do próprio MPD, dos seus dirigentes, um partido político plural, democrático, devia ter capacidade de discutir internamente as coisas e chegar a um consenso. E na altura a decisão foi bater com a porta e mais alguns grupos criar é que houve até outras coisas. Quando se vai fazer a própria convenção para disputa de liderança, houve atropelos à democracia, houve coisas que nem vale a pena lembrar. Portanto, porque coisas de má memória. Porque ainda nós não interiorizamos a democracia. É essa dificuldade. Se hoje temos essas dificuldades, imagine naquele tempo. Aliás, houve até coisas interessantes, quer dizer, pessoas que pareciam desprendidas dos bens materiais e que defendiam ideais, tal. O MPD, quando ganha, teve até dificuldade em distribuir as casas dos Estados para os ministros. Coisas mesquinhas. E só para ter uma ideia. De modo que isso foi uma aprendizagem de todos nós. Isso é um tempo que requer reflexão, porque uma coisa é você estar na oposição, vem com os princípios melhores, tal. Outra coisa é você estar na situação e começa a ver as coisas por outro prisma. E, portanto, o João de Deus vai depois integrar o PCD, a partir da Convergência Democrática, que foi criado pelo Eurico Monteiro. Sim. O Eurico Monteiro foi o primeiro presidente do Partido da Convergência Democrática. O Jorge Carlos Fonseca era o vice-presidente. E eu, portanto, era um dos membros fundadores e membro da Comissão Política e dos órgãos numa primeira fase. Portanto, eu pertenci praticamente a todos os órgãos, quer a Comissão Política, quer o Conselho de Direção Nacional, quer presidi inclusivamente também o Conselho de Jurisdição Nacional, e quando o Dr. Eurico Monteiro saiu, assumi interinamente a presidência do PCD, como é de conhecimento público. E o partido teve muitas dificuldades em implantar-se, em afirmar-se, digamos, neste mercado político. Teve porque o ideário do PCD era ser uma força charneira, que punha água na fervura para chamar a razão, quer o MPD, quer o PAICV, para buscar os consensos necessários. Estranhamente, nós constatamos, quando começamos a fazer o nosso trabalho, que não era nem do interesse do PAICV, nem do MPD, uma força charneira em Cabo Verde. E praticamente esses dois partidos, à socapa, quase que tinham entendimentos tácitos para sufocar qualquer deservia. Foi o que aconteceu. E para sufocar isso fizeram
1001 coisas. Um observador atento, eu, por exemplo, acompanhei durante a campanha eleitoral, as ações do PCD, com os discursos de Eurico Monteiro, milhares e milhares de pessoas nos comícios, antevia-se aí uma alta taxa de participação, com retorno em termos de votos, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque na democracia você pode ter muitos apoiantes, pode ter líderes muito bons, mas se você não tem capacidade para controlar o processo eleitoral, você é roubado. Foi o que aconteceu. Você tem provas de que houve fraude? Provas concludentes, porque as eleições de dezembro de 95 são as eleições mais fraudulentas da história da democracia cabo-verdiana. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Mas tinha muita expectativa em relação ao futuro do PCD. O PCD fez o seu papel nessa altura. Fez o seu papel, tentou ajudar a fortalecer a democracia cabo-verdiana, fazer valer aqueles princípios sagrados da democracia, separar política dos negócios, mas pronto, não era do agrado nem do PAICV nem do MPD. E é por isso que tudo fizeram para sufocar quer o PCD, quer depois o PRD, quer ainda hoje qualquer força política que apareça. Porquê? Porque nós ainda não temos na cabeça que se houver uma terceira força forte, isto ajudaria a qualificar a nossa democracia. Então, o sistema que saiu desse consenso entre o MPD e o PAICV foi concebido para dois grandes blocos. Ora, justamente nessa altura nós temos um Parlamento que, para além do PICV e do MPD, ainda alberga o PCD, o PTS, que entretanto foi criado pelo Onésimo Silveira. Temos aqui um Parlamento bastante plural, mas que ainda assim não põe em causa esse sistema de bipolarização de que estava a falar. Porquê é que isso continua a acontecer? É a questão da mentalidade democrática que ainda não existe, uma cultura democrática profunda. Eu costumo dizer com Giovanni Sartori, que o pluralismo começa com o número 3. Quando há dois partidos que se degladiam na esfera política, há bipartidarismo. Bipartidarismo não é plural. O plural começa em política com o número 3, não é com o número 2. Muitas vezes um sistema de 2 é pior que o sistema de um só. É por isso que Cabo Verde, se reparar bem, às vezes quem está na oposição está mais confortável que quem está no governo. É um sistema que se transforma em algo esquisito. Para ver uma verdadeira democracia... Fica assim tudo muito previsível. Hoje é mim, amanhã é boa. É como dizia o Chibita, cometer, chama cometer também. Como tinha o Chibia que disse esta expressão certa vez. Isso aplica-se um pouco ao caso. Mas a sociedade cabo-verdiana ainda não está preparada para uma verdadeira terceira força. Não há condições institucionais e legais que permitam isso. Ora, era a minha pergunta. A história política cabo-verdiana tem sido marcada pelo aparecimento e extinção de alguns partidos políticos, para além dos 3 partidos que neste momento têm acesso parlamentar, o PICV, MPD e o CID. Já tivemos o PCD, o PTS, o PRD.
Temos ainda, parece-me que o PSD, liderado neste momento por Rui Além, partidos com vida efêmera e com muitas dificuldades em consolidar a sua posição no xadrez político cabo-verdiano. Na sua opinião, porque é que isso está a acontecer? Porque é que o mercado político tem sido bastante ingrato em relação aos chamados pequenos partidos? É o código eleitoral que precisa ser revisto? É a lei dos partidos políticos que tem que ser melhorada? Ou, definitivamente, os cabo-verdianos já se renderam ao sistema bipartidário? Não, o problema está na lei dos partidos políticos, que tem a ver com o financiamento dos partidos políticos. Esquecem-me do Partido Popular. PP, sim. Então, não há condições legais que permitam a existência dos chamados pequenos partidos. Porque você não tem dinheiro nem para pagar a renda de uma sede, tanto mais para pagar funcionários, eletricidade, internet, ter viatura, Porque um partido, para funcionar da forma como as coisas estão desenhadas na Constituição e na lei dos partidos políticos, você tem que ter meios. E sem meios, você não vai lá. Mas o Estado devia financiar, atribuir um subsídio aos partidos, mesmo que não tenham nenhuma representação parlamentar? Eu acho que sim. Os partidos legalizados deviam ter um mínimo para o seu funcionamento. Isso devia ser suportado pelo Estado. Curiosamente, tanto o MPD como o PAICV sempre se mostraram contra esse princípio. Porquê? Porque não tem havido vontade política para se mexer na lei dos partidos políticos? Não houve. Não. Nós chamamos a atenção disso várias vezes. Eu chamei pessoalmente, como presidente interino do PCD, atenção para isto. Fiz diligência nesse sentido, quer junto do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Presidente do Parlamento, e não ouvi da parte desses três órgãos de soberania nenhuma vontade de... Aliás, um desses órgãos, passados uns anos depois, disse-me que se arrependia de não me ter ajudado naquela altura. A única entidade em Cabo Verde que nessa altura atendeu melhor a preocupação que eu tinha como presidente interino do PCD foi o falecido de meu tio, bispo Dom Paulino Évora. Ele percebeu, mas ele não era uma entidade política. Os órgãos de soberania, todos, esses três, ouviram, mas não fizeram coisíssima alguma. Uns anos depois, quando um desses protagonistas foi vítima desse processo, ele disse, à frente de um amigo nosso, que se arrependia de não me ter ajudado naquela altura, porque ele via que eu tinha razão naquele caso particular. E a tendência para o reforço desse modelo, desse sistema bipartidário? Às vezes a gente fala com jovens quadros sobre, enfim, alguma eventualidade de participação na política e dizem sempre, eu a participar seria ou no PICV, no MPD, ou seja, a ideia é escolher um dos partidos do arco do poder. Já não falam, por exemplo, na UCID. Aliás, lembro-me de declarações, parece-me que foi de João Santos Luís, a criticar muitos quadros, até tinham algum receio, algum medo de ter uma atividade política, de pertencer a um partido político, neste caso ao UCID, por medo de represália. Isso é mau. Não é só represália. Isto tem a ver com uma coisa que está bem enraizada na sociedade cabo-verdiana, que muita gente finge que não existe. O cabo-verdiano tem uma noção muito utilitarista das coisas, inclusive da política. Tanto o utilitarismo e o carreirismo das pessoas faz com que estejam ou no PSCV ou no MPD, porque admitem que têm mais chance de conseguirem aquilo que querem.
Mas também há um outro problema. É que sentem-se mais seguros nesses dois partidos como um escudo contra o outro. É por isso que há dificuldades, não só institucionais e legais, para a afirmação dos pequenos partidos, como a adesão aos pequenos partidos é menor, por causa desse utilitarismo levado ao extremo pelo cabo-verdiano. Portanto, o cabo-verdiano quer sempre ganhar com aquilo que faz. Está lá, quer retirar vantagens. E se acha que não consegue tirar uma vantagem, desportivamente diz: meu amigo, estou contigo, mas não posso, tenho este ou aquele problema. Portanto, é um pouco isso que se passa. Porque essa coisa, isto precisa ser tudo estudado. Mas e a UCID, por exemplo, que há anos que vem tentando quebrar essa bipolarização, aliás também o PCD almejava isso mesmo, ser um partido de charneira, a UCID já colocou várias fasquias, o António Monteiro, de conseguir 7 deputados no Parlamento, ter um grupo parlamentar, mas é verdade que anos e anos depois ainda não consegue ser essa terceira força política com poder, com número de deputados suficiente para fazer alguma pressão. A UCID não consegue porque a UCID vive um dilema. A UCID nasceu na diáspora, mas quando veio para Cabo Verde, instalou-se na zona norte do país. Inicialmente, Santo Antão e São Vicente. Hoje, mais São Vicente. De uma certa perspectiva, a UCID é um partido regionalista, o que é inconstitucional e ilegal. Então a UCID tem necessidade para sobreviver. Mas hoje a UCID tem uma implantação a nível nacional, tem estruturas, tem, mas que não funcionam. Em praticamente todas as ilhas. Mas que não funcionam. Não funcionam porque a UCID tem necessidade para sobreviver, para manter aquele grupo de 3 ou 4 deputados, de fazer incidir a sua política mais em São Vicente. Porque a UCID tem medo que, se não fizer isso, que perderá força. Mas por aquilo que me está a dizer, um partido político, se quer de facto consolidar-se, se quer ter uma expressão eleitoral considerável, terá que ter sede aqui na Praia. A UCID até já teve sede na Praia. Mas não vingou, porque a política que fez não conseguia por causa do figurino institucional que há, por causa da lei dos partidos políticos. O engenheiro que esteve à frente do UCID antes do Monteiro... O engenheiro Lídio Silva? Não, aquele que nós chamamos tio. Não é Gonçalves, é engenheiro... Pronto, ele era um dos sócios da Empreiteiro Figueiredo. Ele tentou, teve a sede aqui mesmo na Chácara de Santo António, mas a lei dos partidos políticos não ajuda esses pequenos partidos. E então é difícil. Foi depois então que se levou de novo a sede para São Vicente e veio a surgir o António Monteiro, que tem feito uns esforços para tentar... Agora é João Santos Luís. Primeiro foi o Monteiro. Com o Monteiro, sim. Depois passou agora para o João Santos Luís. Mas o esforço que a UCID faz é um esforço que se deve reconhecer, mas não há uma verdadeira abertura da UCID para se implantar com gente com credibilidade, com capacidade para ajudar a UCID a afirmar-se nas outras ilhas. Mas é aquela história, estando na oposição, consegue de facto mobilizar quadros qualificados para o partido, para as batalhas do partido? É por causa desses constrangimentos que eu já referi aqui e que, por causa da maneira como o cabo-verdiano vê a política, ele tem que tirar vantagem se estiver lá, e estando em partidos pequenos, ele vê que não consegue. E então pode-se ter alguma simpatia, mas de engajamento
Não, porque se engajar, corre-se até risco de represálias da parte, não só de quem está no poder, mas do outro partido que partilha o poder. E continuamos então com este bipartidarismo ou bipartidarização. Pergunto-lhe se tem sido, de facto, esse modelo um sistema de estabilidade, um fator de estabilidade política, uma vantagem perante cenários de fragmentação política que nós conhecemos noutros países, o que por vezes pode dar aso também ao surgimento de movimentos populistas. Esta também é a sua leitura, esse sistema, os dois partidos dominantes, estas maiorias absolutas, já tivemos qualificadas, isso tem sido aproveitado pelos partidos, pelo PICV e pelo MPD para promover as reformas estruturais do que o país precisa ou não? É apenas para consolidar o poder? Numa primeira fase, a bipartidarização foi boa. Permitiu fazer as reformas mais duras que se tinha que fazer. Mas hoje em dia, para o aprofundamento da democracia cabo-verdiana, a bipolarização é algo altamente nefasto. Aliás, os dois partidos que se têm revezado no poder sentem isso. Já há um cansaço, quer do PICV, quer do MPD, porque veem que esse sistema, assim como está, já não tem suco. Já não dá mais. É preciso arranjar o sistema, tem que abrir o sistema. E os cabo-verdianos... E têm medo de fazer essa abertura. Esse é que é o problema do medo. Medo de poder protagonismo. Tem medo. Porquê? Porque não há uma verdadeira cultura democrática, não há um compromisso sério com a democracia. Está-se mais comprometido com o meu poder do que com o bem-estar do povo e de um sistema melhor. E os cabo-verdianos, quando olham para além desses dois partidos do arco do poder, conseguem vislumbrar alguma alternativa? Não, repare uma coisa. Qual é o maior partido em Cabo Verde? É o MPD? É o PICV? Para mim, não é. Nenhum nem outro. O maior partido é a abstenção. Pega-se nas estatísticas eleitorais, vê-se que o maior partido em Cabo Verde, 48%, 50%, e nas presidenciais vai 60% e tal, é aqueles que não votam. E então pergunta-se qual a legitimidade até desses que ganham para nos governar, com votos minoritários, quando a maioria da população não se revê nem no PICV, nem no MPD. Aliás, há um desgaste da nossa gente, do nosso povo, em relação a esses dois partidos. Porque você tira um, põe outro, às vezes até vira pior. Isso não é perigoso quando as pessoas pensam ou acham que são todos a mesma coisa? Na prática, o discurso é diferente. O discurso é muito diferente. Mas a prática política, às vezes, mostra-nos que eles não são tão diferentes. Às vezes, em certos setores, há setores em que há clivagens claras. Mas há outros que, se tiver um, se tiver outro... Aliás, repare uma coisa. Quando o PICV está no poder, o MPD reclama que há instrumentalização da administração pública. E quando é o contrário, a mesma coisa. Isto é um exemplo lapidar de que há alguma coisa que nós temos que fazer para aprofundarmos a nossa democracia. Já iremos ver esses contributos. O sociólogo guineense Carlos Lopes tem agora um podcast, aliás participou no podcast do Boca de Urna, que está a dar muito que falar e discorre muito sobre Cabo Verde, a democracia, esse percurso que Cabo Verde tem feito ao longo dos últimos 50 anos e diz que hoje as pessoas já não se preocupam muito com os emblemas, com os símbolos, com as ideologias político-partidárias, mas sim em saber se esses políticos são rentistas
ou são reformistas? É também essa a sua leitura? Os cabo-verdianos não se preocupam muito com as ideologias? É de direita, é de esquerda? Já Cabral dizia isso. Cabral dizia que ele era contra todo e qualquer ismo. Ele dizia que o único ismo que ele eventualmente podia aceitar era o ismo do nacionalismo. Porquê? Porque o Cabral já naquela altura reconhecia que as ideologias são sistemas fechados e como sistemas fechados não conseguem dar muita coisa. Portanto, um sistema para funcionar melhor tem que arranjar, tem que comunicar com a sociedade, tem que entender aquilo que as pessoas querem. Como dizia Cabral, tinha que haver o bem-estar. Na linha de Aristóteles, quer dizer, a vida política é para o bem-estar. Se a política não resolve os problemas das pessoas, não há bem-estar, não há melhoria de condição de vida, a política então não serve para nada. A política tem que traduzir nisto. E é por isso que falar de ideologia de Cabo Verde é só para regimentar votos. Não é para justificar mais nada, é só para regimentar votos e enganar os incautos. Porque hoje... Mas o MPD é um partido de centro-direita que defende o mercado, a livre iniciativa privada, aliás que tem todo esse passado de reformas políticas e económicas na década de 90. Hoje também é um partido do governo que se preocupa muito em construir um Estado social com várias políticas sociais, e eu lembro-me de ter perguntado precisamente ao primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, mas essas não são políticas de esquerda, e ele respondeu, são boas. Eu já tinha dito isso no espaço público há uns anos atrás, porque hoje o MPD se autodefine como partido de centro-direita, mas o MPD que nós criamos não era um partido de centro-direita. É por isso que na altura o MPD tinha uma preocupação de dizer que não tinha ideologia. Portanto, eu lembro o José António dos Reis, ministro na altura, ressaltar esse aspecto. Hoje diz que tem e que é do centro-direita. Tudo bem. Mas uma coisa é aquilo que se diz. Mas quando você vai ver as políticas que se fazem há muitos anos em Cabo Verde, desde 2017, esta parte, aquilo é tudo menos política de direita. Aquilo é chavismo. Fazer casa, dar pessoas casas, etc, etc, etc. Isso não é direita, isso não é política de direita. Quem conhece as correntes políticas sabe que não é. Você até pode dizer que você tem determinada ideologia, mas vai-se ver aquilo que você faz, vê-se, afinal de contas, que você até faz o contrário daquilo que diz. Por isso eu chamei a atenção nessa altura para esse facto, porque a política que o MPD faz em vários setores é de um assistencialismo muito grande. Isto não é de direita, porque a direita tem outra cultura, outra forma de ver. Agora, aqui em Cabo Verde, para se ganhar eleições, pronto, infelizmente, no estado em que estamos, tem que se atender a algumas coisas, porque senão você não consegue lá chegar ou manter-se se já lá estiver. E do lado do PICV, com estas propostas que têm sido apresentadas, a quem veja nisso um lastro de populismo muito grande? Infelizmente, quando as coisas não acontecem, quando não há resultados palpáveis em vários setores, a tendência para se resvalar para o populismo é enorme. É enorme. Temos uma franja enorme de gente vulnerável, faz-se um discurso para essa gente vulnerável para regimentar os seus votos. Isso é um perigo enorme para a democracia, que hoje em dia assola Cabo Verde,
mas assola o mundo inteiro. Mas já este passado fim de semana, o presidente do partido reafirmou todas essas promessas, por exemplo, ao nível dos transportes, de termos viagens de barco a 500 escudos, de avião a 5.000, universidade, o acesso à universidade, pelo menos para aqueles alunos que conseguem passar nas provas, aquilo passa a ser gratuito, também maior acesso à saúde. Ele diz que são propostas que vão ser materializadas. Quem acredita nisto é porque ou não tem juízo ou coisa da mesma estirpe, quer dizer, porque quem conhece a economia, como as coisas funcionam, sabe qual é o custo de dinheiro e sabe que a conjuntura externa que condiciona e quase determina muitas das políticas que se fazem em Cabo Verde. Acreditar que se vai pagar por uma passagem aérea ou de navio entre as nossas ilhas, menos do que se paga sair daqui e deixar a Santo António para ir ao aeroporto de táxi. Quer dizer, quem acredita nisso, esse é o problema. Portanto, porque isso não é só populismo, quer dizer, há coisas que só acredita quem quer, não é? Porque isto não é só populismo, isto é outra coisa. Isto é não conhecer a economia, é não ter ideia da realidade, é não entender as coisas, porque são coisas que, se fossem possíveis de fazer, outros já teriam feito. Mas acha que por detrás dessas propostas não estará algum estudo de impacto do ponto de vista orçamental de todas essas medidas? Não há nada, absolutamente nada. Há só fantasia e uma vontade louca de chegar ao poder. Isto é claro, isto qualquer pessoa minimamente dotada vê. Não há nenhum economista sério que acredite nessas promessas e nessas medidas. Porque E o João Deus Carvalho também acredita que o governo do Ulisses Correia e Silva vai agora materializar, nos meses que faltam para as eleições, todas essas propostas e promessas que têm feito, por exemplo, da construção de um hospital nacional, de um aeroporto para Santo Antão. Acha que isso é factível nos meses que faltam para as eleições? Isso não é factível. Nós já entramos antecipadamente nas eleições do próximo ano. E aquilo que tanto o PICV, o MPD e a UCID dizem tem que ser enquadrado dentro desta estratégia de propaganda e política. Portanto, muito que se diz, muito que se propala, é só para conseguir votos. Sabe-se que não vai conseguir. Se o MPD em 10 anos não fez o aeroporto de Santo Antão, por exemplo, nem é agora que vai fazer. Se há 5, 6 anos que já se dizia que havia contrato firmado com Misericórdia do Porto e outros particulares para o tal hospital, nem é agora que se vai fazer, quer dizer. Idem aspas também para aqueles que dizem que vão fornecer tudo e mais alguma coisa. Agora, cabe ao cabo-verdiano, que não é estúpido, como os partidos pensam, separar o trigo do joio e fazer aquilo que tem que fazer, porque todos nós sabemos qual é a realidade da nossa terra, aquilo que se pode fazer numa determinada conjuntura ou noutra, e cabo-verdiano também não embarca em ilusões, quer dizer, há coisas que a gente pode acreditar, mas há coisas que a gente vê que são ilusões que nos vendem, e quem compra essas ilusões é
da sua responsabilidade. Muito bem, João de Deus Carvalho, vamos terminar a nossa conversa no Ventos de Mudança. Cabo Verde, 35 anos de democracia. Quando olha para este percurso de mais de 3 décadas e meia de democracia em Cabo Verde, que avaliação é que faz das promessas ainda por cumprir no que concerne à liberdade e à democracia? O que é preciso fazer para qualificarmos ainda mais a nossa democracia, que continua a ser uma democracia imperfeita? Com certeza, a democracia é um processo que leva o seu tempo. Nós, de um modo geral, nem nos podemos queixar do percurso que fizemos até então. Podíamos estar um pouco mais além, se tivéssemos mais juízo e mais capacidade, mas aquilo que conseguimos é muito bom no tempo que conseguimos. Faltam ainda coisas para serem feitas. Eu recomendo pessoalmente que, para termos uma democracia perfeita, temos é que entender o seguinte: os partidos políticos são os pilares da democracia, mas a democracia não se esgota nos partidos políticos. Então, a sociedade civil tem que se organizar, não só em partidos políticos, mas em organizações outras, como ordens profissionais, associações, etc., para participarem de forma mais ativa, para que os partidos não ocupem todo o espaço político. Porque os partidos políticos são como água. Mas não se devia rever a Constituição para permitir que grupos de cidadãos participem também nas eleições? Isto é um debate que já se arrasta. Não, isto é um debate que tem que se fazer, porque a democracia, você tem dois grandes princípios que tem que ter sempre em mente. É o princípio da representação, que é um princípio sagrado, não é? E tem que ter também outros princípios que complementem esse princípio da representação. Cabo Verde, a nossa democracia tem que ter mais força a sociedade para complementar e não permitir que os partidos políticos ocupem espaços que não devem ocupar, porque há uma tendência dos partidos políticos a ocupar todo o espaço. E para isso tem que haver um fortalecimento da sociedade civil, mas tem que haver uma outra coisa, que é o fortalecimento das instituições democráticas. O fortalecimento das instituições. É por isso que nos países onde a democracia é mais pujante, sempre se colocou uma tónica no fortalecimento das instituições democráticas. Hoje já temos instituições democráticas mais fortes. Eu vejo que a nossa justiça já funciona melhor. Não está no nível que nós queríamos, mas já funciona melhor. Já há mais um autogoverno das magistraturas que funciona melhor. Eu vejo que as agências reguladoras já fazem também o seu papel. Isto, portanto, ajuda a esse fortalecimento. As igrejas também já fazem esse trabalho. Isto também ajuda, mas é preciso fazer ainda mais, sobretudo a nível da administração pública, porque tem que se fortalecer tanto toda a estrutura da administração pública para cumprir a Constituição e a lei e não fazer a vontade daqueles que conjunturalmente estão no poder. E isso tem que ser trabalhado a mentalidade das pessoas que servem a administração pública, porque aqui em Cabo Verde uma das grandes fragilidades nossas é que a nossa capacidade de nos vendermos é muito grande. Às vezes não é o poder que nos pressiona, nós é que nos vendemos.
É por isso que em Cabo Verde você vê todos os relatórios internacionais falam o grande problema da liberdade de imprensa em Cabo Verde é a autocensura. Autocensura, não é censura, é autocensura. Por quê? Porque você põe a sua carreira acima de tudo. Você, para manter um cargo de diretor, vende até a mãe e o pai. Não pode ser. Não pode ser. Então, é tudo isto que tem que ser feito, tem que se empoderar as instituições, e quando eu digo as instituições, também as pessoas que servem as instituições. Ter lá à frente gente com capacidade, pessoas do ponto de vista técnico, mas ético e moral também, pessoas com dignidade, que respeitam a instituição, a Constituição e as leis e fazem cumprir, portanto, esses normativos. Já que fala no fortalecimento das instituições, lembro-me agora do impasse e do imbróglio também que se vive no Parlamento, essa dificuldade dos partidos de se porem de acordo em relação à composição dos órgãos externos, e não só, porque nós temos também o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, o Procurador-Geral da República com mandatos expirados. Há dias o jurista Olavo Freire veio defender uma revisão da Constituição, introduzindo alguns prazos quase que rígidos para se desbloquear essa situação. Não sei se acha que, aliás, a própria Ministra da Justiça também aventa essa possibilidade de se mexer na Constituição para se desbloquear esse impasse. O país não pode ficar refém desta falta de consenso que a Constituição obriga para que esses órgãos funcionem na normalidade. Porque ter um órgão tão importante como aqueles que têm expirado o seu mandato, isto fragiliza as instituições, as pessoas que lá estão. Se não há consenso, tem que haver uma forma de chegar a um entendimento sobre isso. Eu pessoalmente, eu acho que deve-se fazer uma reforma, uma revisão da Constituição para atribuir a outro órgão de soberania essa competência em caso do Parlamento não for capaz de chegar a esses consensos. Porque que órgão de soberania? O Presidente da República? Em alguns casos, o Presidente da República. Porque ter um mandato de um tribunal expirado, da ARC, etc., da CNE, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, isto fragiliza as instituições, isto não pode ser tolerado. E se não houver capacidade de se chegar a esse consenso, a Constituição deve ser revista para permitir que outros órgãos, supletivamente, tenham essa competência. Quer dizer, você tem um prazo, não faz, o outro, supletivamente, cobre, portanto, essa falta de consenso, para evitar que tenhamos órgãos tão importantes com mandatos expirados. João Deus Carvalho, obrigado por ter estado connosco no Ventos de Mudança Cabo Verde, 35 anos de democracia. Para já começamos por recordar esses tempos de transição, de abertura democrática em Cabo Verde, também desse momento de criação do movimento para a democracia, depois a saída para o PCD e agora também aqui a leitura dos desafios e do que é importante fazer-se para consolidarmos ainda mais a nossa democracia em Cabo Verde. Obrigado por ter vindo.